Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e neste vídeo vamos falar sobre miocinas. Já ouviu falar de miocinas? Sabe o que são as miocinas? Conhece a importância das miocinas na regulação do funcionamento do organismo como um todo? Vamos então discutir miocinas. Vamos lá então, gente, já deixei aqui preparado, a lousa para não tomar muito tempo nosso. Em primeiro lugar, quando nós falamos então das miocinas, o que significa isso? Então o primeiro ponto para a gente é, o que são as miocinas? Mio, músculo, cinas vem de citocinas. Tem um vídeo nosso aqui falando sobre citocinas. Citocinas são peptídeos produzidos, sintetizados pelas células do sistema imune, também em outros tecidos, e que promovem, que atuam na regulação da nossa resposta imune e inflamatória. Essas são as citocinas. O tecido adiposo secreta algumas, são as adipocinas, adipo de adiposo. E as miocinas, então, são as citocinas do músculo esquelético, miomúsculo, cinas de citocinas. Só que aí esses peptídeos todos que o músculo secreta em resposta à contração muscular, eles não regulam exclusivamente a nossa resposta imune e inflamatória. Essas miocinas secretadas, elas promovem uma regulação muito mais ampla do funcionamento do organismo como um todo. Portanto, vai um pouco além do conceito de citocinas. E a partir daí nós podemos então entender as miocinas como hormônios secretados pelo músculo esquelético em resposta à contração muscular, portanto, em resposta ao exercício físico e que promovem regulação do funcionamento do organismo numa série de aspectos metabólicos, cardiovasculares, inflamatórios, centrais. Essas, então, são as miocinas. O que determina para a gente, então, o entendimento e a possibilidade de entendimento e de reconhecimento do músculo esquelético enquanto um tecido também o quê? Endócrino, secretor de hormônios que promovem regulação da própria função do músculo, regulação autócrina ou regulação de outros órgãos e tecidos e, portanto, regulação do funcionamento do organismo como um todo, regulação endócrina. Portanto, o músculo é também para a gente um tecido aí endócrino, regulador do funcionamento do organismo. Vamos lá, vamos então agora começar a conhecer. Entendido o que são, quem são as miocinas, Cássio? Aqui estão algumas das principais miocinas aí secretadas pelo músculo esquelético. A irisina, que é uma das mais famosas, tem um vídeo nosso aqui falando da irisina. A interleucina 6 também tem um vídeo sobre ela. A interleucina 8, que é uma quimiocina, uma citocina que serve como sinalizadora para a vinda, por exemplo, a atração aí das células do sistema imune, dos monócitos, dos neutrófilos. Então isso é uma quimiocina. A interleucina 15 também é outra secretada pelo músculo esquelético. O fator de crescimento do fibroblasto 21, FGF21, musclina, a mionectina, que também é uma importante miocina, a pelina, o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que tem importantes ações centrais, e o músculo então regula muito do funcionamento e melhora muito o funcionamento do sistema nervoso central. A partir dessa miocina, a angiogenina, tem também o TGF, que é o fator transformante beta, o TGF-beta, fator transformante do crescimento, beta, o fator beta transformante do crescimento, esse é o TGF. Essas são algumas das principais. A miostatina também é uma outra miocina bastante conhecida. Então essas são algumas das principais miocinas secretadas pelo músculo esquelético. Ô Cássio, como é que elas regulam o funcionamento do organismo como um todo? Então tem uma série de aspectos da própria função muscular em si e do organismo como um todo, uma série de aspectos que tem aí a sua regulação, esse funcionamento do organismo sendo mediado pelas miocinas, desculpa.
Vamos lá, do ponto de vista metabólico, promovem, né, ampla regulação metabólica. E muito que tem a ver com isso é no próprio músculo esquelético em si e nos demais órgãos. Mexe também com a função hepática, do ponto de vista de regulação metabólica. Um caminho muito comum para essas miocinas, como a interleucina 6 é importante nisso, a própria irisina, e tem no vídeo aí delas, a melhora, né, e o aumento do metabolismo de lipídio. Então, uma importante regulação metabólica da atividade dessas miocinas tem a ver com o incremento da lipólise, ou seja, a melhora da lipólise, o que auxilia muito, né, na manutenção, por exemplo, da massa gorda, né, e evitar aumentar a massa gorda, e também auxilia muito no controle das dislipidemias, porque é um caminho metabólico muito comum, né, para várias dessas miocinas. Aumentar a lipólise, aumentar a taxa de lipólise, portanto a taxa de utilização de gordura enquanto substrato energético. Também do ponto de vista metabólico, muitas dessas miocinas, como a interleucina 6, por exemplo, atuam melhorando a função mitocondrial. Ela e outras melhoram a função mitocondrial, promovem, né, aumento da biogênese mitocondrial, que é a gênese, a síntese de mitocôndrias, e também atuam na melhora da qualidade, né, do funcionamento das mitocôndrias. Isso aqui, né, essa ação sobre a biogênese mitocondrial e sobre a qualidade mitocondrial tem muito a ver também com a prevenção da apoptose celular. Isso tem a ver, por exemplo, com o sistema nervoso central e outras células de outros tecidos. Essa melhora, né, da biogênese mitocondrial e da qualidade das mitocôndrias é um efeito que as miocinas, né, indiretamente também melhoram e promovem uma maior prevenção da apoptose celular. Apoptose, para quem não lembra, é a morte celular programada. Isso tem a ver com o processo de envelhecimento em si. Daí algumas dessas miocinas atuarem também, entre aspas, aí, né, num retardo do processo de envelhecimento, por mexerem com as mitocôndrias e, portanto, por prevenirem, retardarem, né, e em muitos casos, prevenirem o processo de apoptose celular. Tá? Isso tem muito a ver, então, com o envelhecimento em si, daí a ação favorável, benéfica de algumas miocinas no controle, né, do envelhecimento. Do ponto de vista metabólico também, olha, melhoram a resistência insulínica. A irisina faz isso, a mionectina faz isso, a interleucina 6 faz isso, melhora o sinal da insulina lá no músculo e a partir daí diminui a resistência insulínica e melhora, portanto, o metabolismo de carboidrato. Isso aqui auxilia muito na prevenção do quadro de resistência, que tem a ver com diabetes tipo 2, tem vários vídeos aí falando sobre isso, né, sobre resistência insulínica e diabetes tipo 2. E para os indivíduos já com quadro de resistência insulínica já estabelecido, ou de diabetes tipo 2, obviamente a atuação dessas miocinas auxilia muito na melhora do quadro clínico de indivíduos pacientes diabéticos tipo 2 e resistentes à insulina. Angiogênese e vasodilatação. Angiogênese é brotamento de novos vasos sanguíneos, né? Gênese, síntese de novos vasos sanguíneos, novos capilares. Então aumenta muito a rede de capilarização. E também melhora a resposta do óxido nítrico, melhora a expressão de óxido nítrico, sintase no endotélio vascular e também aumenta a produção de óxido nítrico, o que melhora a vasodilatação como um todo. Então essas miocinas, né, algumas delas também têm ação direta, obviamente. A que mais atua sobre a angiogênese, obviamente, é a angiogenina, mas não exclusivamente ela. Isso aqui auxilia muito também no próprio controle da pressão arterial, além, né, do controle indireto sobre a pressão arterial, causado por esses efeitos metabólicos, né, melhorando o quadro de dislipidemia por melhorar o metabolismo de lipídios. Também promovem regulação do apetite. A própria interleucina 6 é uma miocina que aumenta, né, a sensação de saciedade. Então elas atuam diminuindo o apetite e melhorando, né, e aumentando a saciedade, o que contribui muito também para a regulação aqui, ó, do peso corporal, para a regulação ponderal. Essas miocinas atuam muito promovendo uma melhora do controle ponderal, né, atuando centralmente e atuando perifericamente com o aumento do metabolismo. Olha aqui, ó, aumentando a termogênese. A irisina tem muito a ver com isso.
aumento da termogênese. Essas miocinas induzem um aumento do metabolismo basal, da taxa metabólica basal. Isso é a termogênese. Na medida em que aumenta a termogênese, aumenta o gasto calórico basal de repouso e auxilia também no controle ponderal, além de promover maior nível de saciedade. Ó, a relação do exercício com melhora do controle ponderal, relação do exercício com melhora do metabolismo, relação do exercício com aspectos clínicos, relação do exercício com a função cardiovascular. Aliás, tem algumas dessas miocinas que também melhoram a proteção cardíaca, melhoram a proteção do miocárdio, melhoram a função do miocárdio e a própria vascularização do miocárdio, então promovendo um efeito protetor direto sobre o coração. Melhoram a função central, isso tem muito a ver com o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, tem vídeo dele aí. E isso melhora então a função central, além de promover, né, uma prevenção da apoptose celular. O BDNF também melhora abortamento, tem muito a ver, é um fator neurotrófico que tem muito a ver com a plasticidade neuronal em si e tem relação direta com a melhora da aprendizagem, com a melhora da capacidade de memória e com a melhora da função cognitiva. Isso tem muito a ver com essas melhoras que a gente observa em indivíduos idosos, praticantes que começam a praticar exercício e também com a preservação da função cognitiva por indivíduos que praticam regularmente o exercício físico. Então isso tem a ver com a ação das miocinas lá no sistema nervoso central. Tem funções anti-inflamatórias importantíssimas. Interleucina 6, irisina são algumas, a interleucina 15 são algumas das mais famosas, né, em relação a isso. Um efeito anti-inflamatório importantíssimo e potente. E isso mostra como o exercício determina, então, e atua, né, enquanto um agente anti-inflamatório e que combate, portanto, em alguns indivíduos obesos, centrais, diabéticos, idosos, que apresentam aquele quadro de inflamação crônica de baixo grau. Dá uma olhada, tem vídeo aí falando sobre isso, no vídeo nosso das citocinas, um vídeo falando do estado de inflamação crônica, o nosso vídeo sobre a proteína C reativa fala sobre isso, esses vídeos todos. Então, o exercício, essas miocinas liberadas na corrente sanguínea, são potentes agentes anti-inflamatórios e diminuem, portanto, a concentração das citocinas pró-inflamatórias. E com isso aqui, contribui sensivelmente para a diminuição do risco e da própria ocorrência, né, do desenvolvimento de quadros de aterosclerose e de aterogênese e de trombogênese. Por conta desse efeito sobre a inflamação e também na dislipidemia, mas por conta desse efeito anti-inflamatório, as miocinas também diminuem, né, o nível de aterogênese e também de trombogênese, e com isso diminui também o risco cardíaco. E também em relação a isso, elas atuam no sentido de diminuir o nível de estresse oxidativo. Muito da atuação dessas miocinas determina uma melhora da capacidade antioxidante e, portanto, também combatem o estresse oxidativo, que é um fator primário, de risco primário para o aumento da formação de placas de ateroma nas artérias. Então, combate a partir daí também a aterogênese e trombogênese. E também são, por exemplo, sinalizadores da hipertrofia muscular. Essa interleucina 6 é uma miocina fundamental para isso, né? E além dela, outros, a própria musclina, são importantes sinalizadores de hipertrofia. O músculo, quando contrai, produz, né, sintetiza, expressa essa miocina e ela ali dentro, né, do próprio músculo regula, além do metabolismo e tal, regula também a própria hipertrofia. Estimula a via de sinalização da hipertrofia, né, governada aí pelo IGF, e depois a AKT, mTOR, né, as proteínas, as enzimas que são responsáveis, né, pela via de sinalização, e a partir daí, né, determina finalmente o aumento da atividade proliferativa e diferenciadora das células satélites. Olha os nossos vídeos aqui sobre sinalização de hipertrofia, o nosso vídeo sobre células satélites, que tem explicando tudo isso. Olha que bacana então. Tá aí, gente, essas são as miocinas e o conjunto de efeitos que promove no organismo. Olhando para isso, a gente entende de onde vem todo o conjunto de benefícios que o exercício promove, né, por conta da prática regular e sistemática. Grande parte desses efeitos benéficos do exercício e do processo de treinamento sobre o organismo é determinado pela atuação dessas
miocinas, que, portanto, são hormônios produzidos pelos músculos em resposta à contração muscular, ou seja, em resposta ao exercício. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido o que são as miocinas e a importância delas. Deixa aqui, então, e peço para que você deixe aqui a sua curtida, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, recomende esse vídeo para os colegas de vocês, participe aqui também, faça o convite para participarem do nosso clube de membros, que é uma forma também, né, alternativa de auxiliar para que eu possa continuar e nós possamos continuar aqui desenvolvendo o nosso trabalho, de levar o conhecimento e auxiliar aí na qualificação, né, profissional no campo da saúde e do exercício como um todo. Muito obrigado, pessoal, e espero revê-los nos nossos demais vídeos aqui no canal. Obrigado.